atualidade, a política, as preocupações da juventude. A opinião de João Pedro Caseiro, na Rádio Boa Nova. João Pedro Caseiro, muito bom dia, obrigada por mais uma presença neste espaço de opinião. Temos aqui alguns assuntos para abordar e recuperamos também o tema da semana de 4 dias, que também esteve em destaque na última semana. Muito bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes. É verdade, eu não gosto muito de chover sobre molhado ou de trazer novamente os mesmos temas, portanto repetir os assuntos. Contudo, na semana passada, quando eu abordei a questão da legislação laboral, da organização do mundo do trabalho, falei da semana de 4 dias, de uma forma um bocadinho abrangente. Falei também do próprio projeto piloto que me leva hoje, ou que me traz hoje, a falar novamente sobre o assunto, mas não antecipava que no espaço de uma semana já teríamos estes resultados e teríamos novos contributos sobre a semana de 4 dias em específico. Na semana passada também falei do teletrabalho e falei, se calhar, de uma forma mais abrangente e não tão específica. Esta semana nós soubemos, ou foram tornados públicos os resultados deste projeto piloto da semana de 4 dias, e eu acho que seria interessante discuti-los novamente ou trazer aqui alguns desses resultados para refletirmos também de uma forma mais concreta agora. Muito bem, só prova que estamos em sintonia, não é? É o que o João Pedro está em sintonia com estes assuntos. Exatamente, de certa forma, consegui antecipar bem com uma semana de antecedência o lançamento desses temas, portanto também fico feliz nesse sentido, mas a verdade é que esta questão da organização laboral e também em concreto a semana de 4 dias é algo sobre o qual eu também já me tenho debruçado há algum tempo e internamente já tinha sido discutido na Associação Académica. Há também partidos políticos que já defendem esta causa, e acho que tem vindo a ganhar mais peso também em determinadas organizações uma reflexão sobre a semana de 4 dias, porque de facto percebe-se logo à partida, ainda antes destes resultados saírem, os seus benefícios. Agora, claro que fazendo ou existindo uma quantificação, nomeadamente das 21 empresas que acabaram por testar a semana de 4 dias no âmbito deste projeto piloto, há aqui um conjunto de dados que nos ajuda a concretizar esta reflexão. Muito bem. E neste sentido, destas 21 empresas que acabaram por coordenar o teste, apenas 5 reduziram a escala do teste e 4 reverteram para o formato anterior, ou seja, das 21, 5 adotaram a semana de 4 dias, mas por exemplo só na altura do verão, e houve 4 que voltaram para a semana de 5 dias. Uhum. As outras empresas todas que testaram o projeto piloto vão continuar ou com o teste, ou então vão mesmo implementar efetivamente a semana de 4 dias. São bons resultados? Exatamente, mostra que são bons resultados, porque acima de tudo as empresas indicam que não tiveram prejuízos, que a produtividade não piorou, algumas relatam inclusive melhorias na produtividade, portanto mais rentabilidade no trabalho, e todas elas transversalmente acabam por falar em bons resultados no que diz respeito ao bem-estar da pessoa, do trabalhador, e isso é algo muito importante. Portanto, entre estas 21 empresas temos aqui uma grande quantidade de empresas que ou no formato exatamente da semana de 4 dias ou com uma semana de 4 dias sazonal, digamos assim, acabam por nos indicar que de facto é algo que resulta. Claro que temos aqui algumas nuances, não podemos simplesmente achar que por ter funcionado em 21 empresas ou nas 21 empresas em mais de metade que vai funcionar em todos os setores, em todas as empresas. Não, há particularidades, há setores específicos, não é? Tipo de organização. Uhum. Sim, exatamente, há especificidades que importam. Ainda a propósito da divulgação deste estudo, foram até abordadas empresas na área do turismo, da hotelaria, em que foi referido que se torna mais difícil a implementação desta semana de 4 dias. Exatamente, e outros serviços públicos, por exemplo, como hospitais, claro, ou entre outros tipos de serviços que
poderá haver alguma dificuldade, ou então a exigência de contratar mais pessoas para suprir esses dias da semana de 4 dias. Agora, temos de falar quando falamos em legislação ou quando falamos em mudanças deste teor de uma forma tão abrangente, temos de falar precisamente de uma forma mais alargada e mais geral. E de forma mais geral, percebemos que há caminho para andar neste sentido, e mais do que isso, o plano dos coordenadores também do projeto piloto, daqui para a frente, acaba por se repartir em 3 eixos, que é o de experimentar, incentivar e depois sim legislar. Portanto, ao longo dos próximos 10 anos existe a ideia de se continuar a testar e expandir também este projeto piloto no setor privado, esperando-se depois que então se avance para o setor público, nestes moldes em que eu referi. E só depois de existir uma cultura organizacional onde a semana de 4 dias faz sentido, só aí sim se vai legislar e passa a ser a norma da organização laboral. Além disto, e só para concluir também aqui o assunto, alicerçando a outras modalidades que eu também já referi no programa da semana passada, como por exemplo o teletrabalho, a semana de 4 dias pode-nos trazer de facto benefícios também de outro tipo de ordem, além do bem-estar populacional e também da produtividade das empresas, digamos assim. Se bem que estas questões acabam por se relacionar todas, porque como também eu disse na semana passada, quanto maior for o bem-estar da pessoa ou do trabalhador, mais produtividade poderá haver, e acaba por existir aqui uma bola de neve positiva para a empresa, para o trabalhador, para as comunidades. Mas aquilo que eu queria dizer é que este tipo de modalidades ou este tipo de elementos que facilitam um maior contacto também além daquilo que se faz no trabalho, pode ser um bom incentivo para uma maior coesão territorial, pode ser um incentivo para a maior ou para um maior tempo de ócio, para mais tempo para atividades esportivas, para atividades culturais, mais tempo para a família, e isto é muito importante também, não apenas para as empresas devido a estes elementos que nós falámos do bem-estar do trabalhador e da produtividade, mas também para as próprias populações ou para a própria população em idade ativa. E falando especificamente das gerações mais novas e desta geração que acaba por ser altamente qualificada, também usando agora um slogan que foi de certa forma muito badalado no governo de António Costa, é a geração mais qualificada de sempre. Esta geração tem uma expectativa, fruto do seu percurso e das suas qualificações, de ter determinado tipo de condições de vida. E esse tipo de condições de vida não se tem materializado nas remunerações. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma expectativa criada face aos diplomas e face à obtenção de determinadas qualificações que não tem sido vertida em salários justos e em salários diferenciados dos demais, ou pelo menos não significativamente diferenciados. Então existe a necessidade de, além de boas remunerações, dar outro tipo de elementos que estas populações em idade ativa mais qualificadas, nomeadamente gerações mais novas, acabam por ter como necessidades. E essas condições é este tempo de ócio, é este tempo para estar também com a família, para estar com os amigos, para estar com os companheiros e com as companheiras, para construir um tipo de vida além do trabalho que lhes cultive um fomento pelas atividades esportivas, pelas atividades culturais, e isso é muito importante, ou é algo que pode ser mais facilmente tornado realidade com, por exemplo, a semana de 4 dias. No que diz respeito à coesão territorial, e só mesmo para culminar, menciono a questão da coesão territorial, por exemplo, com a existência de uma semana de 4 dias, conjugada também com elementos como o teletrabalho, pode existir um maior incentivo para a fixação dos trabalhadores ou das pessoas, neste caso, em algumas zonas do nosso país, onde atualmente não ficam, por necessidade de estar fixados em determinado local devido ao trabalho. Por exemplo, grande parte das grandes empresas acabam por estar sediadas no Porto ou em Lisboa. Muitas empresas também de média dimensão e também de grande dimensão também podem estar situadas, por exemplo, aqui em Coimbra. E no caso do nosso distrito, nós poderíamos trabalhar em Coimbra por ser o local onde essa instituição ou essa organização, essa empresa está sediada, e há uma necessidade de ir lá fisicamente 3 dias por semana ou 4 dias por semana, mas se existir uma facilidade para o recurso ao teletrabalho e, por exemplo, conjugando com a semana de 4 dias,
existe também uma maior ou um maior incentivo para que essas pessoas se fixem em territórios como Oliveira do Hospital, ou como Tábua, ou como Arganil, ou como Sor, ou outro, porque têm apenas a necessidade de 3 ou 4 dias fisicamente à sede. Enquanto se tiver de ir os 5 dias, é muito mais complicado fazer a conjugação, é muito mais cansativo e muito menos atrativo para as pessoas. E assim é mais também proveitoso fixar residência por cá, estando 4 dias por cá e apenas 3 por lá. Não é verdade? Exatamente. Isto falando apenas de semana de 4 dias, já para não falar, por exemplo, com a conjugação, como eu disse, com o teletrabalho. Isto reiterando sempre que depende muito de área para área, mas neste caso, em concreto, estou também a falar de alguns trabalhos mais qualificados ou que requerem um tipo de qualificações superiores e que podem também ser feitos à distância, ou então facilmente conjugados com a semana de 4 dias, claro. E agora também têm proliferado espaços de coworking, não é? Nos nossos territórios, o que também facilitaria esse tipo de realidade, não é verdade? Exatamente, e também este tipo de realidade, ou estas pessoas que se acabariam por fixar em territórios como a Oliveira do Hospital, tendo o seu trabalho ou a sua sede de trabalho, por exemplo, em Coimbra ou até mesmo noutra zona do distrito, têm uma necessidade de... Aliás, essas pessoas vão fixarem-se nesses locais e a terem também de trabalhar em teletrabalho, por exemplo, em Oliveira do Hospital ou em Tábua ou noutro território, acabam por comportar uma necessidade acrescida para o território de Oliveira do Hospital, onde o aumento ou a melhoria das nossas tecnologias, dos nossos acessos, acabam por também forçar a que exista uma maior aposta também no fomento ou na melhoria dessas tecnologias precisamente, e também contribui para a coesão territorial. Portanto, há aqui também uma bola de neve em rede quase muito positiva neste sentido, e eu creio que esse é um ponto também muito interessante deste assunto, além do bem-estar populacional e da produtividade. Muito bem, João Pedro, avançamos então neste espaço de opinião. Sei que tem uma menção positiva para destacar aqui no seu espaço. Exatamente, eu já escrevi para a Rádio Boa Nova sobre a importância que as entidades esportivas têm no nosso concelho, e neste caso é disso que eu também venho falar. Não só as entidades esportivas, mas também atletas que nos têm vindo a prestigiar e que têm também vindo a conquistar muito nas suas respectivas modalidades. E lembro-me, por exemplo, do José Carlos Pinto, também de Lagares da Beira, no atletismo. Mas hoje trago o caso, ou mais uma conquista de uma entidade da Oliveira do Hospital, neste caso do OH Sports, que venceu o Marítimo e que conquistou o campeonato nacional na 3ª divisão de hóquei. Isto é mais uma conquista que nos deve orgulhar enquanto oliveirenses, é mais um grande feito de uma entidade esportiva do nosso concelho. E, como eu disse também nesse artigo, além do espírito bairrista que acabamos muito por ter ao apoiar ao apoiar o clube da nossa freguesia ou o clube do nosso concelho, seja no basquetebol, seja no futsal, seja no futebol, ou a torcer pelos atletas do nosso concelho individualmente, o que é muito benéfico para cultivar também um espírito oliveirense e um sentido de pertença. A verdade é que também o desporto tem sido muito um ímpeto no nosso concelho, tem sido muito um impulsionador da marca da Oliveira do Hospital lá fora, e agora também no hóquei, com a conquista da 3ª divisão nacional, a somar outros fatos ou outras conquistas, outros feitos que já conseguimos este ano em várias modalidades e que temos conseguido ao longo dos últimos anos, mostramos enquanto concelho que temos muito potencial desportivo, temos muita massa crítica, muito clube bem colocado nas suas modalidades, e gostava então de fazer essa menção positiva, parabenizando o OH Sports pela conquista. Muito bem, João Pedro, e há uma preocupação? Sim, é uma preocupação que eu acho pertinente trazer ao programa, também por estar a falar para a Rádio Boa Nova e para a população oliveirense, mas também porque é algo que muitas das vezes associamos a um risco que acaba por ser cometido ou por causar alguns constrangimentos em populações mais velhas, mais idosas, mas a verdade é que este risco tem vindo a profissionalizar-se e acaba também por cada vez mais facilmente enganar até mesmo pessoas mais qualificadas, mais
digamos, mais nativos digitais e mais capacitados para o uso de ferramentas tecnológicas, e falo das burlas telefónicas, não apenas de chamadas telefónicas, mas também de mensagens pelo telemóvel. E vou dar alguns exemplos, e eu creio que isto seja interessante, ou seja necessário até mesmo de falar para as nossas populações, como eu disse, dos mais novos aos mais velhos, porque está cada vez mais profissional o utilizo deste tipo de mecanismos para burlar os cidadãos. Falo, por exemplo, de mensagens fraudulentas da chave móvel digital, do CTT ou do CTT, de bancos, que estão cada vez mais reais, que nos chegam muitas das vezes pelos números oficiais, ou pelo menos parece-nos que são os números oficiais destas entidades, e que quando nós abrimos alguns links que nos são remetidos, ou quando nos são pedidos alguns dados, acabamos por nos deparar com plataformas iguais, idênticas, ou exatamente idênticas às originais. Isto já me aconteceu, por exemplo, eu não caí na burla, mas abri um link da chave móvel digital, portanto recebi uma mensagem da chave móvel digital que veio para a mesma conversa de outras mensagens que eu já tinha recebido da chave móvel digital, portanto era o número oficial do governo, digamos assim, e depois eu cheguei a abrir o link, mas percebi que me estavam a pedir alguns dados estranhos e voltei atrás e não cometi nenhum erro, digamos assim. No entanto, facilmente poderia ter acontecido devido à credibilidade da mensagem que nos chega. Portanto, a minha preocupação, de certa forma, é para alertar também a comunidade oliveirense para ter cuidado com este tipo de mensagens, com este tipo de chamadas, tentar sempre verificar 2 vezes ou 3 vezes quem é que nos está a fazer o contacto, e não seguir apenas aquilo que esta entidade que nos parece oficial está a dizer. Portanto, ter um bocadinho de ter o pulgar atrás da orelha nestes momentos, e ter a certeza de que, de facto, estamos a falar com uma entidade verificada, com uma entidade oficial e não com uma entidade oficiosa e fraudulenta. E era essa a minha preocupação para João Pedro, hoje. Isto porque de facto isto não acontece só aos outros, não é? A prova de que aconteceu ao João Pedro e a mim ainda há cerca de 2 semanas, por mensagem também, uma mensagem fraudulenta da autoridade tributária, devidamente identificada ou parecida, não é? Para efetuar o pagamento de uma penhora, mas rapidamente percebi que não seria a verdadeira, mas teria já todos os dados para eu efetuar o pagamento. Exato. E cá está, temos 2 pessoas numa conversa telefónica em que, através de conversas telefónicas, neste caso ou de SMS, em que poderíamos ter caído. E agora também, neste caso, tivemos recentemente uma demissão de uma posição pública dentro do Ministério da Educação, do presidente do Instituto de Gestão da Administração Financeira, da Administração Escolar, precisamente por uma burla deste género, em que existiu uma transferência indevida devido para uma entidade no valor de 2,5 milhões de euros, que agora salvo erro, que foi provocada por este tipo de fraudes. Portanto, estamos a falar de fraudes que têm-se vindo a intensificar, a massificar, têm vindo a ser proliferadas na nossa sociedade, que não afeta apenas o cidadão comum, digamos assim, mas já começa também a afetar em grande escala algumas entidades muito importantes dentro até da nossa esfera pública e dentro dos nossos ministérios. Portanto, podemos todos cair neste risco, e é um problema grave que este ano, em particular 2024, tem vindo a comportar, e espero que se vá resolvendo, e também que as entidades competentes consigam resolver. Mas até lá, nós, enquanto cidadãos, temos de estar muito atentos a este risco. É preciso estar sempre de pé atrás e desconfiar sempre deste tipo de mensagens. João Pedro, julgo que chegamos ao fim, não é, do nosso espaço de opinião de hoje. Exatamente, e agradeço mais uma vez à Liliana e a todos os nossos ouvintes, e encontramos para a semana novamente. Exatamente, fica então o encontro marcado. João Pedro Caseiros, no espaço de opinião que assina todas as quartas-feiras na Rádio Boa Nova. A atualidade, a política, as preocupações da juventude. A opinião de João Pedro Caseiro, na Rádio Boa Nova.